Olá, seja muito bem-vindo. Que a paz de Cristo esteja sobre você. No vídeo de hoje, vou fazer algo diferente. Vou indicar um livro para que você leia e seja edificado por Deus. Vocês estão sempre pedindo indicação de livro, então a gente vai alternar aqui no canal e de vez em quando nós vamos indicar tanto livro quanto filme. Vamos falar um pouquinho sobre eles. E se você tiver dúvida, coloque aqui seus comentários. Se você tiver alguma indicação, quiser indicar algum livro, pode colocar também, tá? Se quiser falar sobre esse livro aqui, depois que você ler, me diga o que você achou desse livro, tá? E assim também vai ser com filme, tudo que for cultural que nós pudermos passar será interessante, porque o cristão, ele não faz parte do mundo, mas ele está no mundo. Então, como ele tem alma também, não tem só corpo e espírito, o cristão ele tem que ter alimento para o seu intelecto, para as suas emoções. Então não tem problema nenhum o cristão ter acesso a filme, a poesia, literatura, arte em forma de música, em forma de dramatização, com peças, como eu falei aqui, com filmes, com séries. Mas cuidado, tudo que você vê, você tem que analisar tudo e reter o que é bom. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, nós recebemos alguma coisa através da internet, através da televisão, através do cinema, através da música, seja a forma de comunicação que for, que não é agradável ao Senhor. E isso, então, nós não devemos ver. Então, eu vou indicar aqui primeiro um livro. Vamos começar. Olha, se eu fosse iniciar por um livro, e, obviamente, eu aqui não vou tratar só de livros religiosos, mas esse é um livro bem simples, um livro bem fácil. Tá aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui na câmera. C.S. Lewis. Vou parar aqui. Eu vou ler aqui para você o título. Cristianismo puro e simples. É o título desse livro. Cristianismo, tem essa capinha aqui bonita, né? Cristianismo puro. Deixa eu ver se dá para chegar um pouco mais para frente. Ó. Cristianismo puro e simples. Quem foi C.S. Lewis? Você talvez não conheça pelo nome, ou conhece porque ele é muito famoso, né? C.S. Lewis, ele é o escritor do livro As Crônicas de Nárnia, que também se tornou um filme alguns anos atrás, né? Estourou aí. Então, inclusive esse filme e esse livro é baseado no cristianismo, nos evangelhos, tá? Não vou falar hoje do filme, a gente tira um outro dia para ver. C.S. Lewis, gente, ele morreu em 1963. Nasceu no final do século XIX, nasceu em 1898 e morreu em 1963. Então ele morreu com 65 anos. E já tem 62 anos, estou gravando esse vídeo em março de 2025, tem 62 anos que C.S. Lewis faleceu. Era um cristão fervoroso, tá? É um dos maiores intelectuais do século passado, é um escritor brilhante, tá? C.S. Lewis, ele tem mais de 30 livros escritos, e o que é interessante, por isso que eu estou indicando para você C.S. Lewis, porque ele tem livros cristãos, livros religiosos, ele tem livros de ficção, então ele aborda vários temas, tá? Ele foi professor de literatura na Universidade de Oxford até 1954. E em 1954, ele foi foi eleito de forma unânime, tá? Aqui já está no prefácio do livro essa informação, para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge. Então, um homem muito conhecedor, muito intelectual, muito inteligente, tá? E o que é interessante também da história desse livro, Cristianismo Puro e Simples? Que Lewis, por ser britânico, por ser inglês, ele enfrentou a Segunda Guerra Mundial, que foi a maior guerra de todos os tempos, e essa guerra vai ali de 37 a 45, e as coisas complicaram mesmo, de 1939 para frente, ali 39, 40, 41, 42, 43, uma guerra violenta. E
para quem não sabe, para quem não conhece o contexto da Segunda Guerra, da história da Segunda Guerra, a Inglaterra foi invadida pela Alemanha, a Alemanha nazista, a Alemanha de Hitler. E os alemães, como a Inglaterra tinha uma marinha britânica muito forte, uma marinha muito aguerrida, os alemães então utilizaram a sua força aérea. A força aérea alemã era violenta. Então a Inglaterra sofreu muito, vários bombardeios. Londres foi totalmente bombardeada. E para aumentar ali a esperança das pessoas, a BBC, que é uma televisão inglesa, até hoje existe jornal, TV, ela tinha um programa de rádio e chamou vários autores, entre eles C.S. Lewis, para falar no rádio. Então C.S. Lewis ele falava, dava uma série de palestras no rádio, palestras cristãs, e C.S. Lewis procurou nessas palestras aumentar a perseverança, a esperança do povo, trazendo um cristianismo, como diz aqui o título, puro e simples. Então esse livro se originou, a ideia dele se originou das palestras de rádio que C.S. Lewis concedeu durante ali os anos tenebrosos da Segunda Guerra Mundial. Olha que história interessante, né? E o que C.S. Lewis procurou abordar? Ele procurou abordar os primórdios do cristianismo. Então ele é um livro que ele não é tão profundo, não é um livro tão teológico, mas ele também o diferencial dele é que, por ser um escritor tão brilhante, ser uma pessoa que escreve tão bem, que conhece tão bem, C.S. Lewis procurou abordar uma teologia prática, situações práticas, mas que se aprofundam muito. Então, ele nem é um livro raso, livro básico, que as pessoas costumam hoje, né, comprar livros. Tem muito autor cristão hoje brasileiro que escrevem livros bons, mas também tem aqueles que ficam só ali, né? Você lê, aquele livro não tira nada. Então, não é esse o caso. Você vai pegar um livro de fácil compreensão, tá? Tem alguns pontos um pouquinho mais difíceis, mas nada de que você não consiga, para você que está começando, que você não consiga ultrapassar, e ao mesmo tempo vai te aprofundar muito mais do que uma leitura básica, tá bom? Então, livro excelente. Esse livro ele é baseado em 6 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu ler aqui conjuntamente. 4 capítulos. Tá? Na verdade, ele dividiu em livro, né? Livro 1 tem 5 capítulos, livro 2, 5, livro 3, 12 capítulos e livro 4, 11 capítulos. Então são 4 livros, a divisão dele. E ele começa no livro 1 falando sobre certo e errado para compreender o universo. Então ele vai dar um sentido aqui da compreensão do universo. Estou resumindo, tá, gente? Depois também não vou te dar o spoiler, não vou ler o livro aqui. Leia, compre, tá? O livro do autor. Então ele vai falar sobre a lei natural, a natureza humana. Acho muito interessante esse tema. Todos nós nascemos com alguma compreensão, todo ser humano, seja ele cristão ou não, porque ele tem o ruam, ele tem o espírito. Então a lei natural, a gente deveria compreender muito esse tema. C.S. Lewis aborda de uma maneira magistral aqui, no livro 1. No livro 2 ele vai falar sobre a crença dos cristãos. Então vai falar sobre a questão da penitência, sobre a concepção de Deus para o cristão. Também maravilhoso esse livro 2. No livro 3, aí ele vai falar sobre a conduta cristã, vai falar sobre a moral, tá? A virtude. E olha que interessante, ó, no livro 3, capítulo 4, ele fala sobre moralidade e psicanálise, que na época dele, né, estava no auge, Freud, Jung. Então, ele vai falar sobre a questão da psique humana, que a gente fala muito hoje, doenças emocionais, psicólogo, psicanalista, terapeuta. O cristão deve ir, não deve ir, isso é de Deus, isso é demônio, enfim, uma série de assuntos aqui. Moralidade sexual, olha só, já na década de 40, C.S. Lewis já estava tratando disso aqui. Muito tabu, muita dúvida ainda para muito cristão. Fala sobre casamento cristão também, tema atualíssimo, perdão, caridade, pecado, esperança e fé. E ele vai para o livro 4, para terminar. Ele fala, os primeiros passos na doutrina da Trindade. Então vai falar sobre Trindade,
vai falar sobre o Deus triuno, vai falar sobre tempo e etc, etc, etc. Não vou te dar todo o livro. Leia livro bem tranquilo, vai lendo. Um livro para que você está iniciando. Eu li esse livro há pouco tempo. Tá? Eu já li muitas obras do C.S. Lewis, mas esse aqui há pouco tempo eu achei muito interessante, que é um livro introdutório, um livro para quem está começando, para quem quer iniciar uma caminhada, começar a ler, já é cristão há um tempo, já começar a ler, leia, claro, sempre a Bíblia Sagrada em primeiro lugar, mas se você quiser autores, olha, está aqui um excelente autor, C.S. Lewis, tá? Cristianismo puro e simples, excelente autor para complementar a sua visão bíblica com conceitos básicos, simples, de uma maneira muito inteligente, de uma maneira especial, só como C.S. Lewis. Então, um autor também, olha, C.S. Lewis, grave esse autor, que você puder comprar dele, compre, nós recomendamos, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as suas notificações, tá? E se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários para que a gente possa trabalhar. Lê o livro, depois fala com a gente. O que você achou do livro? Alguma nuance que a gente aqui não falou, alguma abordagem específica? Vamos falar desse livro, tá? Não esqueça que Deus te abençoe sempre.